Olá, o Jornal da Unifra está no ar e destaca para você: a inflação registra alta superior a 0,5 ponto percentual em Santa Maria no mês de agosto. No ano, ela já ultrapassa 7%. O Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Franciscano recebe uma das principais referências da física médica brasileira. Ilo Batista falou sobre a importância da radiação para a cura de doenças, além da utilização dela para a geração de energia. O Centro Universitário Franciscano também já recebe inscrições para 3 especialidades de residência médica. O custo de vida em Santa Maria ficou acima de 0,5 ponto percentual mais caro em agosto. A inflação medida pelo Laboratório de Práticas Econômicas da Unifra atingiu 0,55%. No ano, ela já acumula alta de 7,25% e é superior a 9 pontos percentuais nos últimos 12 meses. A fim de explicar estes dados, a gente recebe no Jornal da Unifra o professor Rafael Poerski, do curso de Ciências Econômicas do Centro Universitário Franciscano. Professor, seja muito bem-vindo e a gente agradece o senhor ter aceito o nosso convite, substituindo o professor Matheus Froza, que hoje, por um compromisso particular, não pode estar presente, mas é uma reserva de luxo aqui com a gente. Tudo bem, professor? Obrigado, Rogério. É um prazer estar aqui com vocês. Tá certo. Professor, vamos dar uma olhadinha aqui então na tela. A gente tem aqui a inflação ao longo dos meses, de 2015, e a gente observa, por exemplo, que em agosto ela ficou em 0,55%, um pouquinho mais alto que julho, um pouquinho mais alto que junho também, mas menor que maio, menor que abril. O que diretamente, professor, está relacionado a esse aumento de 0,55% da inflação em agosto? Bom, Rogério, a gente tem esse mês alguns reajustes, digamos, de tarifas que foram autorizadas pelo prefeito, então que foram captadas no grupo transportes, então que seriam dos táxis, também do telemoto, que repercutiu, também uma pequena alta dos combustíveis e algumas alterações nos preços também para cima, claro, de alimentação fora de casa, ou seja, as comidas a quilo e os lanches rápidos também acabaram subindo. Além das novas coleções do vestuário, ou seja, a coleção verão que está chegando. Então, sim, tivemos alguns reajustes e isso acabou impactando o índice, e elevando ele um pouco mais do que nós já vimos acompanhando nos meses anteriores. O El Niño, professor, que fez com que o inverno não fosse tão rigoroso aqui no sul, de certa forma antecipou as temperaturas altas, está antecipando, na verdade, está fazendo um estrago também, de certa forma, na inflação, então. Temos alguma repercussão, agora com a troca, mas também ao mesmo tempo que nós temos preços mais elevados, digamos assim, para a próxima coleção, também foram registrados muitos preços, muitas quedas de preços dentro de itens relacionados ao inverno, Sim. O que poderia ser, talvez, aproveitar a oportunidade para comprar para o inverno que vem. Perfeito. Seguindo adiante, professor Rafael, a gente tem aqui a variação em 2015 de 7,5% da inflação e o índice acumulado aí em 12 meses, 9,13%. O que dá para a gente analisar a partir desses dados aí, professor? Perfeito. Quando a gente estava conversando até antes, nas entrelinhas, Sim, o que nós podemos perceber hoje é que a inflação desse ano é um pouco diferente, Rogério. Ela tem mais uma característica de estar atrelada, com preços controlados pelo governo. Então a gente está falando aí então de medicamentos, de cigarros, dos próprios combustíveis, então que é controlado pela Petrobras. Teremos para o mês que vem, ou seja, para o mês na verdade esse mês, no mês de setembro, a elevação do preço do botijão de gás, então, o gás de cozinha, que não foi captado ainda, mas já podemos esperar uma nova alta, Sim. Além, claro, da energia elétrica, que seria o grande vilão aí da inflação. Se nós olharmos por grupos, grande parte desses 7,5% que nós estamos vendo aí, vem em decorrência, então, da elevação do preço da energia elétrica. Da energia elétrica. Professor, esse 9,13% está bem acima daquilo que o governo planejava. Aliás, essa é uma pergunta que eu sempre recorro a ela. Toda vez que a gente vai divulgar o índice aqui, a gente tem um índice acumulado bem superior àquilo que o governo federal planejava, Sim, na realidade o índice oficial do governo ele é um pouco diferente do nosso, distinto. Por exemplo, o oficial não tem nem erva mate, então Sim. No nosso caso nós temos. E também a maneira que é calculado, ou seja, o que é levado em consideração também é um pouco diferente. Então nós estamos
próximo da inflação, digamos assim, da meta oficial do governo, mas como somos uma cidade do interior e temos reflexos diferentes, né, da suba dos preços, talvez estejamos para, né, as famílias que nós calculamos o índice, né, que moram aqui em Santa Maria, pagando um pouquinho mais. Pagando um pouquinho mais, talvez é o fato de se estar justamente dentro do countryside, assim, no interior. Né? Tá certo. Professor, os grupos que mais subiram e aqueles que pouco subiram. Primeiro, os que mais subiram. A gente tem a habitação com 1,12%, e a gente observa aqui que, por exemplo, a habitação subiu mais que a alimentação no mês de agosto. Sim. Por que isso, professor? Olha, nós temos alguns reflexos aqui dentro da habitação relacionados, né, com questão de serviços prestados. Então, e também a questão da aquisição do imóvel à vista, que é algo que tem apreciado, né? Então isso tem ajudado a puxar o índice habitação um pouco para cima. Saúde e cuidados pessoais, alguns reajustes ainda estão sendo repassados de meses anteriores, então, para o preço dos remédios. E a alimentação, que talvez seria o principal vilão, né? Como eu disse, sempre estivemos acostumados a noticiar o grande grupo como alimentação sendo o grupo responsável por grande parte da inflação no município. Na verdade, agora nós captamos mais altas relativas à sazonalidade, como o preço da melancia, né, que está um pouco elevado, até a suba da laranja, da bergamota, são outros produtos que já estão saindo, digamos assim, da prateleira, né, da sua quitanda. Né? E também a alimentação fora de casa, que continua sendo, desde o início do ano, continuamos registrando altas. Né? Perfeito. Professor, vamos dar uma olhadinha também nos grupos que subiram um pouco, na verdade menos subiram. Despesas pessoais, vestuário, transporte e comunicação, né? Certo. A comunicação talvez seja o maior destaque, né? Que normalmente dada a grande concorrência do setor de telefonia móvel, né? E telefonia residencial, internet e TVs a cabo, né? Justamente a TV a cabo esse mês acabou subindo um pouco e acabou pressionando, porque esse é um item, né, dentro do grupo que ele é muito significativo, digamos assim. E bem como também a aquisição de aparelhos celulares, os quais estão atrelados então à cotação do dólar, né, que nós já sabemos que estamos com o dólar um pouco fora, né, também da linha do governo, ou seja, da meta aí, né? Vamos agora, aliás, aproveito, professor, ainda bem que os remédios não subiram, porque o pessoal de casa deve estar reparando que a minha tosse aqui está danada, e eu já peço desde já desculpa para o pessoal de casa, é o clima. A gente tem aqui uns produtos de maior aumento, né? Okay. Melancia, aluguel de roupa masculina, olha a mulherada, professor, teve que tirar muito dinheiro do bolso em agosto. É verdade. Salgadinho e destilado. Por que as roupas femininas ficaram mais caras, professor? Olha, na verdade, isso tem, se o telespectador percebeu, temos relações com a estação do ano, ou seja, primavera, verão. Nesse sentido, houve apenas a chegada da nova coleção e uma remarcação de preços. Talvez esses preços que nós teríamos, né, captados nos meses anteriores eram preços relativos à coleção passada, que está sendo atualizada. Sim. Né? E melancia simplesmente sazonal, é um produto de verão, e destilados já reflete a nova alíquota de ICMS, que também passa a valer para todos os produtos alcoólicos, não só destilados também, né, como cerveja, né, o vinho, que também vamos ver o total reflexo dessa alta no próximo mês, ou seja, mês de setembro. Perfeito. Agora, o que estranhei é melancia, professor. Nessa época do ano, o produto que mais subiu. Geralmente, a melancia é mais consumida no verão. Isso também tem a ver com o atual clima, enfim, o clima, na verdade, não. Com essa reviravolta que o El Niño fez aí nas temperaturas? Sim. Normalmente, a melancia, como você falou, ela é consumida no verão também porque ela é ofertada no verão. Ele é um produto de verão. Então, normalmente, a melancia que nós temos aqui, a oportunidade de consumir, né, graças ao vasto Brasil, ela vem do centro-oeste. Então isso tem um custo, né? Então a gente acaba pagando um pouquinho mais. Quando se oferta aqui na região, provavelmente nós vamos estar aqui reunidos em janeiro, fevereiro, noticiando o produto que teve a maior baixa, né? Provavelmente a melancia. Então ela é um produto muito sensível à sazonalidade, né? Tá certo. Professor Rafael Poerski, do curso de Ciências Econômicas da Unifre, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Unifre. Como disse, um reserva de luxo do professor Matheus Froza. Tá certo. Grande abraço, até a próxima oportunidade. Obrigado. Olha, a seguir, uma das principais referências da física médica brasileira esteve no Centro Universitário Franciscano e participou da 4ª Conferência do Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão, UCEP. 1 minuto e já voltamos.
A minha matéria preferida é o português. Gosto de juntar palavras para representar sentimentos. Conjugo verbos em todos os tempos. É desse jeito que eu interpreto a vida. Para seguir minhas aspirações, eu quero ser professora. Quinta Mostra das Profissões do Centro Universitário Franciscano. Conheça os cursos da instituição, tire dúvidas e escolha a sua profissão. Dia 19 de setembro, das 9 às 17 horas, no Conjunto 3, em frente à Igreja do Rosário. Quinta Mostra das Profissões. As suas aspirações encontram-se aqui. Inocência, energia que marca o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura. Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. Nesta quarta-feira, o Centro Universitário Franciscano realizou a 4ª conferência do Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP. O tema do encontro abordou as radiações ionizantes em favor da vida, a utilização delas para a geração de energia ao tratamento do câncer, os acidentes radioativos, os efeitos biológicos das radiações e suas aplicações na medicina também foram assuntos que a Andressa Scherer conversou com o Ilo Batista, uma das principais referências da física médica brasileira e que foi palestrante desta 4ª edição do CEP. Olá, Andressa! Olá, Jareta, professores, estudantes e funcionários do Centro Universitário Franciscano participaram da conferência que ocorreu no Salão de Atos do Conjunto 1. Nesta edição, o tema foi de interesse não só dos profissionais da área de saúde, como também de todos aqueles que desejam saber mais sobre as radiações ionizantes, os riscos e benefícios dessas radiações. E para falar mais sobre o assunto, eu converso então com o conferencista, ele que é vice-presidente da Associação Brasileira de Física Médica, Ilo Batista. Ilo, para que o pessoal de casa possa compreender mais, então, o que são as radiações ionizantes? As radiações ionizantes é um tipo de energia, né, que nós utilizamos hoje em grande escala na área médica e na área industrial, tanto para diagnóstico por imagem na área médica, quanto também para terapias e tratamentos de vários tipos de patologias, entre elas carcinomas, tumores, alguns tipos de cânceres e também algumas disfunções hormonais, como a gente trata na medicina nuclear. Quais os cuidados que os profissionais da área da saúde, então, devem ter com as radiações ionizantes? Por ser um tipo de radiação que produz um efeito biológico nos tecidos das pessoas que são irradiadas e tem essa probabilidade de efeito biológico, quando tratada de maneira correta e quando tratada de maneira responsável, ela é um grande aliado no diagnóstico de diversos tipos de patologias, mas também a gente tem que sempre levar em consideração que é um tipo de radiação que produz um dano biológico ao tecido e com isso os procedimentos de proteção radiológica e os procedimentos de garantia da qualidade de todos os processos são fundamentais, são importantes no uso das radiações. Quais os cuidados que o paciente também deve ter durante os exames? O paciente, dependendo da sua condição, ele sendo cooperativo e ele participando, conhecendo o processo que ele está sendo submetido, já é um auxílio bastante para a gente que atua diretamente com o paciente nesses procedimentos. Muitas vezes os pacientes nos chegam já em condições bastante debilitadas, né? Mas principalmente o cuidado que eles têm que ter é se submeter aos comandos e aos procedimentos que são a eles submetidos, né? E no nosso dia a dia também, de que forma que as radiações ionizantes elas estão presentes? A gente está diariamente imerso num mar de radiações, sejam elas ionizantes ou não ionizantes. Os seres humanos e os seres vivos têm um certo nível de tolerância às radiações ionizantes também, as radiações cósmicas que vêm do espaço, as radiações naturais que existem no planeta, mas o que acontece hoje é que grande parte das exposições às radiações ionizantes que nós temos provém da área médica.
Muitas pessoas ficam em dúvida, né? Por exemplo, na questão do celular. O celular são radiações não ionizantes. Exatamente. O celular trabalha numa faixa de frequência de emissão de radiação que não caracteriza o poder de ionização, o poder ionizante das radiações, como acontece com o raio-x, como acontece com a radiação gama, como acontece com a radioatividade nuclear, né? O celular trabalha numa banda de frequências próxima da radiofrequência e na verdade, se conhece muito pouco ainda dos efeitos biológicos. Até então, são poucas as casuísticas e os registros de dados de efeitos biológicos de radiação não ionizante. Qual que é a importância de um momento como esse, então, para esclarecer dúvidas e saber mais sobre as radiações? A disseminação de informação é um fator determinante na proteção das pessoas e do meio ambiente. Um público bastante heterogêneo, vários cursos envolvidos, isso é fundamental, isso é muito importante. Para aqueles que terão a vida profissional envolvida com as radiações, como é o curso de Física Médica, e para aqueles que participam de tudo isso como participantes do meio ambiente, né? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e também pelas informações. Lembrando que a próxima conferência do CEP vai ter como tema Água e Desenvolvimento Sustentável, Caminho para o Futuro, e acontecerá no dia 7 de outubro. E as apresentações de trabalho ocorrem de 7 a 9 de outubro também. Voltamos contigo, Jareta. Ok, obrigado, Andressa. Olha, no mesmo encontro foram premiados os trabalhos do 5º Salão de Iniciação Científica do Centro Universitário Franciscano, o SIC. Dos 110 trabalhos aprovados nas áreas de Ciências da Saúde, Ciências Naturais e Tecnológicas e Ciências Humanas e Sociais, 24 foram selecionados para a segunda etapa de apresentações. A lista com os trabalhos vencedores está no site unifra.br. E a próxima conferência do CEP será realizada entre os dias 7 e 9 de outubro. Além da apresentação de trabalhos científicos, haverá também a conferência de abertura com o tema Água. Até agora, essa é a 4ª conferência, trouxemos palestrantes, conferencistas que conseguiram abordar de uma forma bastante interessante, muito acessível para o público geral, essa temática da sustentabilidade, do olhar, não só esperar pelos outros, mas pela questão de como nós devemos nos posicionar frente a essas questões no meio ambiente, na nossa vida, nas cidades, no meio onde a gente vive. Então, eu percebo que isso é muito importante porque a gente conseguiu, durante todo o ano, trazer essa temática para as pessoas e não um único momento, às vezes, que acaba ficando também muito restrito até o próprio público. Então, eu acho que esse é um formato bem interessante e que a gente deixa esse fio condutor da temática sendo realimentado durante todo o ano. A seguir, o Centro Universitário Franciscano já recebe inscrições para especialidades de residência médica. Antes, a previsão do tempo. Sempre me dei bem em física e matemática. Os números são meus companheiros. De fórmula em fórmula, eu calculo os meus sonhos. Porque a minha aspiração é ser engenheiro. 5ª Mostra das Profissões do Centro Universitário Franciscano. Conheça os cursos da instituição, tire dúvidas e escolha a sua profissão. Dia 19 de setembro, das 9 às 17 horas, no Conjunto 3, em frente à Igreja do Rosário. 5ª Mostra das Profissões. As suas aspirações encontram-se aqui. Vamos conferir os destaques do programa Informação, que é produzido por alunos do curso de jornalismo do Centro Universitário Franciscano. Olha, ele vai ao ar logo mais às 8 da noite pela Rádio Web Unifra com a apresentação do Pedro Correia. Olá, Pedro! Olá, Jareta, tudo bem? Um dos destaques do nosso programa desta quarta-feira é a crise do funcionalismo mais uma vez.
Devido aos policiais militares ficarem dentro dos quartéis e não saírem às ruas, o governador José Ivo Sartori estuda a possibilidade de chamar a Força Nacional, ou seja, o Exército, para as ruas. Também vamos falar sobre crise na saúde. O PA do patronato vai ficar sem pediatra toda sexta e sábado. E ainda vamos falar sobre tradicionalismo. A chama crioula já está aqui em Santa Maria. Essas outras notícias você acompanha a partir das 8 horas da noite no programa Informação, que vai ao ar pela Rádio Abunifra no site radiounifra.org. Um abraço, Jareta. Um abraço e um bom programa para você, Pedro. A residência é uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada aos profissionais que desejam se aprofundar em uma determinada área. Na medicina, por exemplo, há 51 especialidades e 3 delas são oferecidas pelo Centro Universitário Franciscano. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 30 de setembro. A busca pela especialização foi o que motivou o médico Vinícius a deixar a cidade de Guaíra, no estado de São Paulo, para morar em Santa Maria. Hoje ele é um dos residentes em psiquiatria, curso ofertado pelo Centro Universitário Franciscano. Entre os locais em que atua durante a qualificação está a unidade psiquiátrica do Hospital Casa de Saúde. Desde o início da faculdade eu já pensava em psiquiatria. Eu acho saúde mental muito importante. Os portadores de transtornos mentais sofrem bastante, assim como seus familiares. E é uma área muito... não tem uma rotina, os pacientes são sempre diferentes um do outro, cada um com suas histórias de vida. E eu acho interessante poder ajudar de alguma forma nessa questão, aliviando o sofrimento mental e nas alterações de comportamento desses pacientes. Assim como Vinícius, o médico Daniel também almejava ampliar os conhecimentos adquiridos na graduação, só que em outra área. A escolha foi pelo curso de residência em clínica médica. Além do Hospital Casa de Saúde, ele atua na unidade de pronto atendimento 24 horas, UPA, e no Hospital São Francisco de Assis. É o que eu gosto de fazer, de sentar no consultório, de avaliar o paciente internado no hospital, então essa foi a minha opção. Ela é uma clínica geral, né, onde a gente trabalha mais dentro do hospital, né, e sempre buscando mais conhecimento. E buscar conhecimento, eu acho que tem que ser o objetivo da vida do médico, para poder cada vez atender melhor o seu paciente, seu cliente. Os profissionais que desejam ingressar nos cursos de residência médica da instituição devem ficar atentos ao período de inscrições. O prazo vai até o dia 30 de setembro e serão ofertadas uma vaga para a especialização em psiquiatria, 5 para a clínica médica e 3 para a residência em saúde da família e comunidade. A seleção, então, nós optamos por entrar no exame da Associação Médica do Rio Grande do Sul, que faz uma prova de conhecimentos gerais da área médica, de todas as especialidades médicas, que é para todo o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eles fazem para vários hospitais. Então, essa é a primeira etapa. Essa etapa tem 90% de pontuação. E a segunda etapa é a avaliação do currículo, que daí tem 10% de pontuação. É muito pouco provável que atualmente um médico possa saber tudo de tudo. Então, a especialidade é uma busca constante da classe médica, né? A especialização em psiquiatria ocorre durante 3 anos. Já as residências em saúde da família e comunidade e clínica médica têm a duração de 2 anos. As inscrições para os cursos devem ser feitas no site unifra.br. Mais informações sobre o processo de seleção também podem ser obtidas na página no link Editais. As atividades para os aprovados iniciam em março de 2016. Legal. O Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Um grande abraço a todos e até mais.